Hoje vamos falar um pouco sobre nós desenvolvermos esta cultura de honra. E os irmãos sabem que o livro de Ruth relata-nos esta história fantástica, esta bela história de amor que acontece no meio de um tempo muito complicado do povo de Israel. E nós sabemos que toda a Bíblia ela é relevante para nós. Toda a Bíblia é importante para nós. Toda a palavra de Deus é importante para nós, seja em que circunstância for. Mas sabe, na minha maneira de ver, há passagens nas Escrituras que de alguma forma, de uma forma incrível, se identificam nos tempos em que nós estamos a viver. Que são para os dias que nós estamos a viver. E eu penso que o livro de Ruth é exatamente um exemplo disto mesmo. A história que nós encontramos em Ruth, não é? Nós podíamos ver numa das telenovelas que passa aí, na SIC ou na TVI, ou seja lá onde for, não é? Nós podíamos, se comprássemos o Correio da Manhã, podíamos lá encontrar a história de Ruth, não é? Abrimos o telejornal, a história de Ruth vinha lá, não é? É uma história, olha, é uma história que fala sobre a luta de poder, de classes, não é? Parece a Guerra dos Tronos, não é? A ver quem é que chega lá primeiro. Então, olha, é uma história que relata conflitos raciais. É uma história sobre refugiados. Não é? É uma história sobre pessoas que perderam toda a esperança. Já não havia esperança para eles. É uma história sobre sobrevivência. Sobre pessoas que sobreviveram, conseguiram aguentar e sobreviveram. E no meio de tudo isto nós também encontramos uma bela história de amor. Mas sabe, acima de tudo, este livro revela-nos a graça do nosso Deus, o favor do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Ao estudarmos o livro de Ruth, nós encontramos o Evangelho. Amém? Nós encontramos o Evangelho. Este livro é uma imagem muito clara de tudo aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E o meu desejo ao estudarmos este livro, é que cada um de nós se apaixone mais e mais pelo nosso Deus. Amém? E vivamos vidas que são um reflexo de que Deus é o nosso Deus. Amém? Então, nesta manhã, vamos olhar para o capítulo 2. Capítulo 2 de Ruth. E nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo versículo 1. No capítulo 2 de Ruth, versículo 1. E diz assim: E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Em Ruth, a moabita disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E Noemi disse: Vai, minha filha. No versículo 10 diz assim: Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Nós vemos esta expressão que Boaz notou que aquela mulher estava ali, que havia alguma coisa diferente ali no campo. Não é? E a expressão de Ruth e o que eu queria destacar nesta manhã é esta expressão. Olha, quem sou eu, não é? Quem sou eu, uma estrangeira, não é? Para que tu tomes nota em mim, para que tu repares em mim, para que tu faças caso de mim. Não é? Como é que tu notaste em mim? Como é que tu olhaste para mim? Esta expressão no original vem carregada com este significado de quem sou eu para que tu me tenhas tratado com honra? Ou seja, quem sou eu para que tu me tenhas tratado com respeito? Quem sou eu para que tu me tenhas tratado com dignidade? Não é? Ela ficou muito admirada. Não é? Então repare, tratar com honra ou tratar com dignidade, tratar com respeito, não é apenas reparar que está alguém novo no nosso meio.
Não é? Nós vemos aqui algo que foi muito para além disso. Não é? Neste episódio nós ficamos com uma ideia bem clara do caráter de Boaz. Boaz foi capaz de honrar Ruth, apesar de essa não ser a resposta que era óbvia, apesar dessa não ser a resposta esperada. Porque Boaz era um homem de honra, ele soube demonstrar honra perante alguém que não era digna de receber honra. Amém? E é sobre este assunto que eu gostaria de partilhar convosco nos próximos minutos. Amém? Sermos homens e mulheres de honra. Vejam lá se concordam comigo. A igreja deve ser uma casa de honra. Concordam comigo? Amém? Sabe? A igreja deve ser um lugar onde pessoas que foram magoadas, onde pessoas que foram amassadas pela vida, não é? São tratadas com dignidade. Deve ser um lugar onde pessoas que, seja lá de onde eles vieram, são tratadas com dignidade, são tratadas com estima, são valorizadas, são respeitadas. A igreja deve ser uma casa de honra. Amém? E no livro de Ruth, para além de nós encontrarmos a história de Noemi e de Ruth, nós encontramos também a história de dois homens. Elimeleque e Boaz. E da vida destes dois homens, nós também podemos retirar algumas lições que podem ser aplicadas à vida de cada um de nós. Amém? Elimeleque e Boaz são dois homens que vêm da mesma família, ok? Eles eram parentes do mesmo clã. Eles vêm da mesma cidade, dois homens, a mesma origem, a mesma família, a mesma terra, mas, no entanto, representam duas formas completamente diferentes de encararmos a vida. Sim? Olha, Elimeleque representa aquele tipo de pessoa que diz que é uma coisa, mas a sua vida, quando olhamos para a sua vida, não tem nada a ver com aquilo que ele diz ser. Os irmãos conhecem algumas pessoas assim? Não é? Elimeleque diz que é uma coisa, mas vive de uma forma completamente diferente. Não é? E sabem, nós sabemos isso porque o seu nome, Elimeleque, significa assim: Deus é o meu rei. Mas a forma como Elimeleque vive, a forma como ele toma decisões, não tem nada a ver, não reflete o facto de que Deus é o seu rei. Quando toda a gente o trata, diz: olha, Deus é o rei. Não é? Como eu chamo aqui o Duarte, eles chamavam Elimeleque, diziam: Deus é o rei. Deus é o rei da vida dele. Não é? Era assim que dizia, mas sabe, na verdade, a maneira dele viver não tinha nada a ver com aquilo que ele dizia ser. O seu nome transmite uma coisa, mas o seu comportamento transmite algo totalmente diferente, completamente diferente. Ele vive no controle do seu destino, ok? Ele vive sendo o rei da sua própria vida. Ele é que é o presidente da junta. Ele ora a Deus, pede direção a Deus, pede que Deus guie a sua vida, não é? Mas no final de contas, ele é que toma as suas próprias decisões e, como todos nós sabemos, esta atitude fez-lhe pagar um preço muito grande. Sim? Elimeleque deixou a terra de Israel, ele saiu de Belém, decidiu partir para Moabe para escapar à fome que se assolava Belém, mas ao fugir, este homem acabou por perder a sua vida. Os seus filhos morrem de uma forma prematura, numa terra estrangeira, deixando Noemi sem nada. Sem nada. Apenas por este homem ter vivido de acordo com a sua direção, de acordo com aquilo que ele pensava que era o correto. E não fazer aquilo que o seu nome dizia, que Deus é o meu rei. Não é? No entanto, a história de Boaz é completamente diferente. Boaz significa força. Há aqui alguém que se chama Força? Boaz significa força. Hein? Um bom nome para alguém. Força. E sabe, o seu comportamento mostra-nos exatamente essa característica. Ele é um exemplo daquilo que afirma ser. Ele diz que se chama força. Ele é força.
Ok? E o seu comportamento mostra que ele é mesmo força. Por aquilo que nós vemos que ele realmente é um homem com força, que revela força na sua vida. Ele enfrentou a fome. Ok? No tempo de fome, ele continuou lá em Belém, não foi para outra terra, continuou em Belém, e no final deste tempo difícil, no tempo de fome, este homem sai, sai desta circunstância adversa em grande prosperidade. Tinha muitas terras. Okay? Era um líder de uma grande organização. Sentava-se com os anciãos à porta da cidade, o que representava autoridade e influência na comunidade. Okay? E sabe, nestes versículos que nós lemos, nós também podemos retirar a ideia de que Boaz também seria alguém que esteve no exército. Alguém que esteve no campo de batalha. Esta expressão, homem valente e poderoso. Homem valente e poderoso. Não é? É o exemplo, é um homem que é o exemplo de coragem no campo de batalha. Alguém que pôs a mão, arregaçou as mangas e vamos lá. Quantos são? Quantos são? Isto é piadas para uma certa... Não é? A partir dos 40 é que percebem isto. Sabe, de tantas formas, este homem Boaz é um verdadeiro exemplo. Né? Ele é um exemplo para as nossas vidas. Ele tem muitas qualidades que são exemplo para cada um de nós. Mas nesta manhã, de todas as qualidades que nós encontramos neste homem, eu gostaria de destacar o facto de este homem ser um homem de honra. Numa época onde muito poucos se orientavam pelo princípio da honra. Não é? Nós lemos que era uma época onde cada um fazia o que lhe apetecia. Não é? Onde cada um fazia... Era um tempo onde não havia rei nem roque. Não é? Não havia lei, não havia nada. Cada um fazia aquilo que lhe apetecia. Se fosse para passar por cima de um, para ter aquilo que precisava, não havia ninguém, não havia consciência, não havia uma moral. Okay? As pessoas passavam por cima. E num tempo assim, nós encontramos um homem de honra, um homem honrado. Amém? E eu acredito que isto é muito relevante para as nossas vidas, porque vivemos tempos onde parece que onde a honra parece estar ausente da forma como nós muitas vezes nos relacionamos uns com os outros. Basta olhar à nossa volta, não é? A falta de civismo muitas vezes que nós vemos, não é? Onde está a honra? Por onde é que foi a honra? Consegue encontrar honra aí debaixo da cadeira? Aquela foi. Não é? E sabe, honra é um dos fatores mais importantes que nós encontramos na palavra de Deus, que nos fará viver vidas de bênção, que nos fará viver vidas de favor e de sucesso. Amém? Honra significa respeitar, significa estimar, significa apreciar. Por outras palavras, honra é a forma como nós lidamos uns com os outros. Honra é a forma como nós nos tratamos uns aos outros. Sim? E, meus irmãos, a palavra de Deus tem muito a dizer sobre a honra. Tem muito, muito a dizer sobre a honra. Vamos ler vários versículos, pode ser? Êxodo 20, 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queres ter dias longos? Honra quem? O pai e a mãe. Amém? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Amém? Queres ter dias longos? Honra o teu pai e honra a tua mãe. Levítico 19, 31 a 33 diz assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis. Desculpem. Contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião. Isso quer dizer que temos que honrar, né? Que a idade é um posto. Nunca ouviram esta expressão? Ok? O idoso, não é? O ancião, ele é digno de honra. Ok? Então temos que cuidá-los bem. Certo? Não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus. Só estou a ler a palavra de Deus, não é? Temerás ao Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Isto é mesmo para os nossos dias, não é? Ai, ai.
Deus diz que a honra não é devida apenas para aqueles que nós conhecemos, ao pai, à mãe, ao ancião. Não é para aqueles que já têm uma certa idade, não é apenas para aqueles que já demonstraram ser dignos de honra. Mas a vontade de Deus é que esta seja uma forma de agir até para aqueles que nós não conhecemos. Estranhos que estão na terra também serão honrados. Amém? Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não somos nós que ficamos em primeiro lugar, damos primazia aos outros. Honramos os outros. Hã? Não é? Meus irmãos, imagine, não é? Se nós saíssemos daqui e fôssemos, não é? Saíssemos daqui e íamos ver, fazer um concurso, quem é que consegue demonstrar mais honra. Não é? Isso é que era. Não é? Maridos a honrarem as esposas, a fazerem o almoço, a lavarem a louça, a limparem a casa de banho, a varrerem o quarto. Oh, que maravilha! Preferindo-vos uns aos outros em honra. Amém? 1 Pedro 2:17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. eu acho piada, não é? É esta expressão, honrai o rei também, não é? O apóstolo Pedro, ele já tinha dito, honrai a todos. Foi ou não foi? Honrai a todos. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Não é? Ele se calhar até estava assim a rir-se, a dizer, olha, eles se calhar pensam que o rei não é pessoa, não é? Se calhar pensam que o rei também não é para honrar. Mas a verdade é que o rei também é para honrar. Pois é, pois é. Lá não diz, critica o rei. Lá não diz, ai que maroto do rei, esse deixou de fora. Não, ele diz, honrai a todos, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Para aqueles que ainda pensam que o rei não está incluído, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que até as pessoas que estão em autoridade como o rei devem ser tratados com honra. Amém? Meu irmão, tudo corre sempre melhor quando a honra está envolvida. Os relacionamentos vão ser muito melhores, as amizades vão ser melhores, os casamentos vão ser melhores, os relacionamentos entre pais e filhos serão melhores, os relacionamentos entre equipas, entre pessoas que trabalham em conjunto vai ser muito melhor, entre as comunidades. A política corre sempre melhor se honrarmos, a escola corre sempre melhor se honrarmos o professor, se honrarmos os funcionários. Tudo funciona melhor com honra. Amém? Tudo funciona melhor com honra. Sabe, meus irmãos, na escola nós temos que honrar. Nós temos que honrar o professor, temos que honrar quem está em autoridade. Não é? Sabe, muitas vezes vamos passar para a política, não é? Meus irmãos, não é? Às vezes, olha, mais vale estar calado do que dizer disparate. É ou não é? Meus irmãos, a palavra de Deus, nós somos chamados para orarmos pelas autoridades, é ou não é? Podemos gostar ou não gostar deles, mas nós somos chamados para orar. Não somos chamados para criticar, pois não? Não diz ali, criticai as autoridades. Ai, mas é muito fácil, não é? É muito fácil nós... Mas sabe, meu irmão, eu nos últimos tempos, eu tenho aprendido, mesmo quando estou na escola, mesmo quando estou lá nos meios dos meus colegas, quando vem a conversa do bota abaixo, meu irmão, eu dou corda aos sapatos, vou à casa de banho, lavar a cara e depois volto. E se ainda estiverem a falar do mesmo, tento mudar de conversa, se não mudarem, olha, vamos fazer outra coisa. Porque não adianta, meu irmão. Não adianta, sabe? Nós temos que honrar. Se queres ser honrado, honra. Amém? Faz as coisas onde tu estás, faz tudo com honra. Faz o melhor que tu sabes, faz o melhor que tu podes. Amém? E tu pode haver um tempo em que parece que as coisas não resultam, parece que ninguém nota em ti. Mas sabes, quando tu semeias honra, tu vais colher honra na tua vida. Amém? Sabe, meu irmão, a honra não é nossa inimiga. A honra é nossa aliada. Amém?
E imagine quão diferente seria o mundo se nós vivêssemos num mundo assente em honra. E sabe, quando nós somos pessoas de honra e honramos Deus e as pessoas que fazem parte do nosso mundo, Deus vai honrar-te. Deus vai honrar-te. Amém? Salmo 84:11 na versão livre. Porque o Senhor Deus é como um sol. Ele é a nossa proteção. Dá-nos a sua bondade e quer honrar-nos. Este é o nosso Deus. Não negará bem algum aos que andam na retidão. É-nos ordenado para honrarmos Deus. Devemos honrar a Deus. Mas sabe, Deus mostra-nos que irá restaurar graça. Deus irá restaurar favor. Deus irá restaurar bondade e honra nas nossas vidas. Amém? Salmo 91, versículo 15 diz: E quando chamar por mim, responder-lhe-ei. É Deus a falar. Estarei com ele quando se encontra em angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Isto é Deus a falar sobre a tua vida. Amém? Sabe, é muito bom sermos salvos por Deus. É algo tremendo, pelo qual nós devemos ser agradecidos. Mas o nosso Deus vai muito para além disso, de apenas nos livrar, nos salvar. Ele diz que não apenas nos salva, nos redime, mas é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos estima, é o Deus que nos respeita, é o Deus que nos honra. Este é o nosso Deus. Amém? Provérbios, capítulo 22. Diz: a verdadeira humildade e o respeitar Deus abrem às pessoas as portas da riqueza, das riquezas, da honra e de uma vida longa. Amém? A honra, para além de elevar a vida daqueles que nos rodeiam, também tem esta forma de ser derramada nas nossas vidas como um dom de Deus, como um favor de Deus. Amém? E na vida de Boaz, nós encontramos esta verdade. Porque Boaz era um homem honrado, porque os seus princípios eram honrados. Deus o abençoou grandemente. Deus o abençoou de uma forma tremenda. E a sua vida expressa a boa e graciosa mão de Deus em todos os aspectos. Então, meus irmãos, muito rapidamente, como um exemplo para todos nós, vamos olhar um pouco para a vida deste homem e tentar encontrar algumas características do caráter deste homem com as quais nós podemos aprender o que significa viver com um compromisso de honra. Como podemos desenvolver uma cultura de honra? Meus irmãos, uma pessoa de honra é uma pessoa que é uma bênção para aqueles que estão ao seu cuidado. Uma pessoa de honra é uma bênção para aqueles que estão ao seu cuidado. Em Ruth, no versículo 4, do capítulo 2, versículo 4, diz: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Não é? Então este homem chega ao local de trabalho e diz: o Senhor esteja convosco. E eles respondem: não, Deus esteja contigo. Não é? É mais ou menos assim, não é? E isto é algo que eu aprecio imenso, né? Visto assim à primeira, né? Pode parecer que ele chega e diz bom dia e toda a gente responde com um valente bom dia, mas na verdade eu penso que isto é algo mais profundo. Nós podemos, é algo mais profundo. Boaz está a fazer com que aquele campo de cultura, não é? Aquele campo de agricultura, o seu escritório, o seu local de trabalho, seja algo distinto, algo diferente de tudo o resto, ok? Este homem está a abençoar aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Ele está a ser uma bênção para os seus empregados. E como resultado desta atitude de honra, todos gostam deste homem. Não é? Quando decidimos honrar os outros, esta atitude abre a porta das nossas vidas para recebermos honra de volta. Amém? Isto até parece, não é? Parece uma história do musical, não é? Eles chegam, oh, bom dia, e eles respondem, bom dia a todos, oh, que grande Boaz, não é? Parece, mas sabe, não é? Quantos de vocês trabalham num local de trabalho onde o patrão chega, não é? De manhã e diz, o Senhor esteja convosco? E depois dele dizer o Senhor esteja convosco, todos os trabalhadores com um grande entusiasmo declaram, não, o Senhor esteja contigo. Não é? Pois, na verdade, quando o patrão aparece, não é? Se calhar, epá, desliga o telemóvel. Epá,
Olha lá veio o patrão. Ai, ai, ai. Oi, oi. Mas sabe, mas neste ambiente, neste local de trabalho, não é? Neste campo de trabalho, nós vemos que há honra aqui. O patrão trata os seus empregados com honra e os empregados tratam o patrão com honra. É isso que nós vemos. Não é? Não estou a dizer nenhum disparate, mas não. Não é? Ninguém está a fazer comentários irónicos. Olha este. Não é? Ninguém está a falar nas costas do patrão. Na verdade, estão lá todos em resposta à honra com que Boaz os tratou. E isto cria um clima de honra. E sabe, meus irmãos, a honra não é apenas algo que nós mostramos às pessoas que estão acima de nós. Deus deseja que tratemos todos com honra. Este é o plano de Deus. Amém? Este é o plano de Deus. Nós não honramos apenas aqueles que estão ao nosso cuidado e que podem fazer alguma coisa por nós, mas honramos as pessoas que estão à nossa volta, e isto é a expressão de um coração honroso. Amém? Ao sermos pessoas de honra no reino bom e gracioso de Deus, nós devemos criar um ambiente de honra em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Seja no lugar onde nós estivermos, devemos criar este ambiente de honra. Amém? Então, uma pessoa de honra também é diligente na liderança. Leva a sério as suas responsabilidades. No versículo 5 de Ruth 2 diz assim: depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Nós vemos, Boaz chegou ao campo, depois reparou que estava lá alguém que habitualmente não estava, e perguntou lá ao chefe: quem é esta? Não é? Sabe, eu gostava que olhássemos com isto com atenção. Sabe, há um princípio que nós encontramos durante toda a Bíblia, por toda a Bíblia, e que de uma forma tão clara está aqui neste livro de Ruth. É uma imagem da graça e da bondade de Deus para aqueles que eram estrangeiros na terra. Há um favor de Deus para o estrangeiro, há um cuidado de Deus, sabe? Deus tomou medidas, Deus deixou indicações para que quando os donos das terras estivessem a ceifar os seus campos, eles não deviam ceifar as extremidades do terreno. Ok? Vamos supor que aqui esta sala era um campo de cultivo e Deus deixou ordens bem claras que eles deviam semear o campo todo, mas nas extremidades eles não deviam colher. Okay? Esta era a indicação de Deus. Eles deviam permitir que as pessoas que não tinham nada ceifassem essa parte do terreno. Ou seja, eles cultivavam o terreno todo, ok? Mas nas extremidades, quando fosse o tempo da cega, as extremidades eles não iam colher. Para quê? Para que as pessoas que não tinham nada, para as pessoas que tinham sido marginalizadas pela sociedade, pelas pessoas que tinham viviam com grandes dificuldades, que essas pessoas pudessem chegar a esses lugares e colherem para eles. O nosso Deus, cuidado. Já viu? Deus diz: olha, não foram eles que semearam, eles não têm o direito de estarem ali, eles até são estrangeiros, mas porque eu sou um bom Deus, porque eu sou um Deus bondoso e porque tudo o que vocês têm fui eu que providenciei para vocês, vocês são apenas recipientes da minha graça, por isso eu quero abençoar aquelas pessoas que estão vulneráveis. Este é o coração do nosso Deus. Aleluia. E nós encontramos este princípio lá em Levítico 19, versículo 9. Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este é o coração do nosso Deus. Amém?
É um coração bondoso, o nosso Deus, em relação às comunidades vulneráveis, para com os pobres, para com as viúvas, para com os órfãos, para com os estrangeiros. Amém? Sabe, eu não estou a dizer que isto deve ser a lei cá em Portugal, não é? Mas esse foi o princípio que Deus estabeleceu para o seu povo naquele tempo. Eu estou apenas a dizer que o povo de Deus deve ser um povo generoso. Amém? Amoroso. Deve ser um povo compassivo. Não nos satisfazemos apenas em fazer os serviços mínimos. Quem é que está comigo? Não é? Somos um povo abençoado e sabemos que fomos abençoados para sermos bênção. Amém? Amém? Sabe? E como os irmãos podem imaginar, os proprietários que seguiam a lei naquele tempo, eles não passavam muito tempo nestes terrenos. Certo? Eles não passavam lá muito tempo, porque as pessoas que iam a esses lugares, né, eram pobres, necessitados, marginalizados, excluídos, pessoas que se calhar eram perseguidos pela lei, etc, etc. Não seriam os lugares muito bem, não seriam recomendados. Então, por isso, essas áreas, por vezes, seriam até lugares perigosos. E nós conseguimos ver isso nestes versos, na parte em que Noemi avisa Ruth para os perigos de ser assaltada. Não é? E isto porque as extremidades daqueles campos eram também lugares perigosos. Sabe? E esta também é a razão porque quando Boaz chega àquele lugar e vê Ruth nesta condição, ele sente compaixão. Repare que ele cuidava também destes lugares, não é? Ele ia lá cuidar daquele lugar. Onde ninguém ia, ele estava lá a cuidar, não é? Mas o que eu quero realçar é que ele sabia o que acontecia nas extremidades dos seus terrenos. Este homem era diligente na sua liderança, não é? E será que nós sabemos o que está a acontecer na extremidade dos nossos terrenos? Do terreno da nossa vida? Não é? Nós temos o centro da nossa vida, mas a nossa vida atinge muita coisa. Naquilo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos. Há pessoas com quem nós nos relacionamos melhor, que temos uma comunhão maior, nos identificamos mais, mas também lidamos com pessoas que conhecemos menos. Mas nós também temos que ser diligentes em levar o favor de Deus a essas pessoas. Amém? Em tudo aquilo que nós fazemos, devemos ser diligentes. Amém? Deus chamou-nos para sermos diligentes com as coisas que estão no centro da nossa vida, mas também com as coisas que estão na periferia da nossa vida, nas extremidades do nosso campo. Amém? E talvez seja mesmo para aí que Deus te está a chamar, para levares-lhe esperança. Talvez seja para esses lugares que Deus te está a chamar, para tu levares a tua influência, nesses lugares onde a tua influência até pode ser mais eficaz. Então Boaz era um homem de caráter que sabia que Deus tinha colocado isto debaixo do seu cuidado, então ele tinha esta atitude: eu vou dar o meu melhor para cuidar destes lugares. Amém? Não vamos ignorar, não vamos negligenciar, vou administrar para a sua glória. Amém? Com Boaz nós também podemos aprender que uma pessoa de honra exerce compaixão para com os necessitados. Versículo 8 do capítulo 2 de Ruth. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Ele não tinha responsabilidade nenhuma com Ruth, mas ele decide: não precisas ir, eu vou exercer compaixão, não é? Se calhar Boaz até reparou: bem, Ruth, que é um bom partido. Ruth, olha, apareceu agora aqui uma rapariga aqui toda jeitosa. Não é? Ele era solteiro, não é? Era solteiro. Se calhar começou logo a pensar: bem, será que Deus está nisto? Será que isto é o plano de Deus? Agora apareceu aqui Será que esta mulher é provisão de Deus para mim? Convido-a para sairmos juntos? Levo-a a jantar fora? Como é que é? Talvez isso lhe tenha passado pela cabeça, não é? Mas sabe, o facto é que ele diz: olha, tu não precisas ir para mais nenhum campo, porque tudo o que precisas para ser bem-sucedida está aqui. Ele está a mostrar compaixão para com Ruth, não é?
No versículo 9 e 10 diz: os teus olhos estarão atentos no campo que segarem, irás após elas, não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu com o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ruth, sendo uma moabita, ela estava à espera a ser tratada de uma forma completamente diferente. Talvez estivesse à espera de ser tratada como uma escrava, não é? Como alguém que estivesse ali para servir. Mas Boaz, ele está a mostrar compaixão. Amém? E eu gostaria de chamar a atenção para que a nossa compaixão, ela nunca deve ser usada de forma a humilhar as pessoas. Isto é muito importante, não é? A compaixão não deve ser usada de forma desonrada, não deve ser usada de forma a rebaixar alguém. Concordam comigo? Sabe? Esta é uma lição que nós precisamos aprender, porque hoje em dia há muita compaixão que vem carregada de crítica, que vem carregada de cinismo, que vem carregada de muito bota abaixo, não é? Às vezes usamos esta compaixão bíblica, não é? Um tipo de compaixão que vem para julgar, que vem para condenar, não é? Pode mostrar compaixão. Nós podemos, meus irmãos, nós podemos mostrar compaixão apresentando lições de vida, não é? Nós podemos trazer compaixão mostrando um caminho melhor, uma outra forma de viver, mas essa compaixão não deve vir carregada de julgamento, não deve vir carregada do apontar o dedo, não deve vir carregada de ironia e de cinismo. Quantos concordam comigo? Amém. Sabe? Na verdade é o tipo de compaixão que nós recebemos de Jesus e que nós vemos aqui esta imagem de Jesus Cristo, a quem nós chegamos através da cruz e dizemos: Pai, olha, eu estou aqui completamente quebrado, pequei, estraguei tudo, meti-me por atalhos, pensava que era por aqui, fiz as coisas à minha maneira, meti a pata na poça, mas sabe, quando nós chegamos a Jesus não nos diz: olha, tens aqui um bocadinho de compaixão misturada com julgamento, misericórdia com condenação, um bocadinho de graça e um bocadinho da lei. Nada disso. Deus diz-nos: eu perdoo-te. Chega também. Amém? Deus diz: eu perdoo-te, eu vou restaurar a tua vida. Deus nos chama para si. Deus nos conduz na verdade e leva-nos a uma vida melhor. Mas não lida connosco trazendo condenação, trazendo julgamento. Como é que nós estamos a expressar compaixão? É algo sobre o qual nós devemos refletir, meus irmãos. Será que a forma como nós estamos a demonstrar compaixão vem carregada de condenação? Vem carregada de religião? Vem carregada, não é, daquele vocabulário bíblico que todos nós conhecemos? Não é? O apóstolo Paulo, ele referiu isso mesmo. Onde ele diz: olha, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia. Não é? Naquele tempo, já o apóstolo Paulo, ele dizia: as pessoas pregam o evangelho, mas olha, por inveja e por porfia. Isto... Não é? Sabe? E a verdade é que apenas causam estragos ao Evangelho. É ou não é? Não é? E, meus irmãos, isto significa que tu podes ter a mensagem certa, mas teres o espírito errado. Não é? E o resultado não será aquele que tu esperavas. Certo? Não interessa teres uma linguagem bíblica, saberes os versículos todos. Tudo isto tem a ver com ter o mesmo Espírito de Jesus a fluir pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Tem a ver com o caráter de Cristo sendo expresso através das nossas vidas. Amém? Então, para terminar, uma pessoa de honra também é uma pessoa generosa. Amém? Sabe, Boaz, para além de ser compassivo, ele também é um homem generoso. E sabe, compaixão é algo poderoso nas nossas vidas e faz sempre a diferença nas nossas vidas. Mas, meu irmão, a generosidade é algo completamente diferente. Nós podemos ser compassivos, responder suprindo uma determinada necessidade, mas a generosidade faz-nos ir mais além. Sabe, compaixão diz: olha, eu não te vou deixar passar fome. Mas a generosidade diz: olha, eu quero o melhor para a tua vida e eu vou fazer vou fazer o melhor que sei para que o resto da tua vida sejam os teus melhores dias. Ok? Para que a tua vida dê uma volta. Amém?
E compaixão, meus irmãos, é um dever de todos nós. Generosidade é uma escolha que nós fazemos. Sim? E este homem, ele decidiu ser extremamente generoso. Deixou colher nas extremidades da sua propriedade, mas também deu ordem aos seus servos para deixarem cair alguns punhados da ceifa para que ela pudesse apanhar também. Não é? Ele foi generoso, não apenas deixou, não é, colher lá nas extremidades, mas também ali ele deu ordem aos seus servos: olha, deixem cair aí alguma coisa para que a Ruth possa também apanhar. Ele estava a ser generoso. E sabe, meus irmãos, quando os homens em autoridade têm a revelação de que o poder e a autoridade que têm foi-lhes concedida por Deus, o abuso das pessoas vulneráveis acaba. Quando os homens olham para o poder e os privilégios que têm como algo que lhes foi concedido por Deus, não há lugar para o abuso. Amém? É mesmo verdade. Eu tenho um compromisso de viver a minha vida à maneira da Bíblia, porque a minha vida foi-me confiada por Deus, não me pertence, fui comprado por um preço muito alto, por isso eu glorifico a Deus com o meu corpo, com o meu espírito, que pertencem a Deus. Não estamos à procura do caminho mais fácil, não estamos à procura do caminho mais rápido, nós queremos o caminho e a forma de operar do reino de Deus. Amém? E também, para terminar mesmo, uma pessoa de honra é uma pessoa comprometida com a justiça. Esta história é um belo exemplo da justiça de Deus. Boaz representa Jesus e Jesus é um homem de justiça, mas acima de tudo, ele é a justiça de Deus. E sabe, nós hoje em dia nós falamos muito de justiça e devemos falar, porque vivemos rodeados muitas vezes de injustiça. Mas será muito difícil encontrarmos justiça nesse nível horizontal quando há uma há uma ausência de justiça em relação ao nosso Deus, uma justiça vertical em relação ao nosso Deus. É difícil termos justiça no natural se nós não resolvemos a justiça no nosso coração, se não tratarmos o nosso coração com o nosso Deus. Amém? Então Jesus vem e a cruz faz o quê? A cruz faz as pazes com Deus. Amém? Para que ao estarmos em paz com Deus, nós podemos ter paz uns com os outros. Amém? Sermos embaixadores de reconciliação. Amém? Sermos embaixadores de reconciliação. Quando as pessoas vivem neste espírito de reconciliação, acabam sempre por chegar à conclusão de que estão a falhar em alguma coisa neste relacionamento vertical com o nosso Deus. Podem ter ouvido o Evangelho, mas não há uma rendição ao Evangelho, porque quando temos paz com Deus, a paz emana das nossas vidas, emana na comunidade. Amém? Então, meus irmãos, vamos ser homens e mulheres de honra. Amém? Vamos ser homens e mulheres de honra. Vamos desenvolver esta atitude, esta cultura de honra nas nossas vidas. Amém? Vamos assumir este compromisso de levarmos honra a quem nos rodeia. No nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, onde quer que nós estejamos, vamos desenvolver esta cultura de honra. Vamos semear honra na vida das pessoas que nos rodeiam. Amém? Vamos assumir este compromisso. Vamos ser bênção para aqueles que estão ao nosso cuidado. Vamos ser diligentes naquilo que nós temos que fazer. Vamos exercer compaixão. Vamos ser pessoas generosas e vamos proclamar a justiça do nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos ser pessoas de honra. Amém? Nossa igreja deve ser uma casa de honra. Amém? Uma casa de honra, onde todas as pessoas são honradas, são elevadas, são levantadas. Amém? Mas sabe, não apenas este lugar, mas de segunda a sexta-feira, no lugar onde nós estivermos, o que nós estivermos a fazer, nós devemos ser casas de Deus que recebem toda a gente e que honram toda a gente. Amém? E mais do que um slogan, mais do que meras palavras, isto é algo suportado por uma comunidade que está no mundo e que diz: olha, tu pertences a este lugar, tu pertences a este lugar. Amém? Jesus veio para redimir as nossas vidas. Jesus veio para nos dar, para nos coroar de honra e de bênção e de glória. Então vamos levar esta honra, vamos levar este favor, vamos levar Jesus. Amém? Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos, vamos ser pessoas de honra. Amém? Amém.